Graças e paz, amados. Queria trazer uma breve mensagem que se encontra em Mateus 7. Claro que sobre o assunto que eu vou falar, a gente vai falar é oração. Que se trata de oração, mas o que eu queria lhe atentar neste dia é de que forma você tem buscado a Deus. Deus, todos nós reconhecemos Deus. Todos nós chamamos Deus como Deus, é uma palavra universal. Reconhecemos que Ele é o nosso Criador. Mas às vezes as pessoas têm colocado Deus como um carrasco mediante os seus próprios fracassos, mediante as suas buscas e as suas frustrações. Eu queria que a gente viesse a se atentar o que é que Ele quer para nós e nada melhor do que a gente estar meditando na palavra que se encontra em Mateus 7, versículo 7. Jesus ensina aos seus seguidores como devem orar sem desanimar. Ele não está dizendo que Deus vai nos dar tudo o que pedimos. Acima de tudo, a verdadeira oração procura descobrir. Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a tua vida? Essa é a grande revelação da palavra. Às vezes a gente tem buscado tantas coisas. O que eu quero te atentar nesse dia é que Deus, ele não é teu padrasto, ele é teu pai. E pai a gente chama de pai. Às vezes você quer chegar até Deus de qualquer forma. E quando Deus te pede algo em troca, só para ver como vai ser a tua reação, como você vai se comportar diante daquilo do que Ele tem te pedido. Às vezes a gente sabe pedir, mas não sabe dar. Às vezes Ele tá com aquilo ali engatilhado, uma bênção na tua vida que tu tem buscado há tanto tempo. E a gente, quando Ele nos pede algo, dificilmente a gente quer dar. Às vezes passa por um processo, às vezes dolorido, de falta de entendimento, de conhecimento, até a gente se atentar, pô, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse tido aquela postura, talvez as coisas seriam diferentes. Se atente que Deus é como quando você chama Ele, quando você busca ter a intimidade dEle e o chama de Pai, porque Ele é o teu Pai. Ele é como você possa estar ouvindo essa mensagem, é quando um filho teu te chama. Pai, é um instinto. No ato, teus olhos já procuram teu filho, mesmo se ele não esteja no mesmo ambiente que tu. Porque a soberania de Deus está sobre toda a terra, mas a presença dele está em poucos lugares, porque poucas pessoas têm reconhecido quem ele é de verdade. Ele é pai, ele não é padrasto. A gente temos que buscar ele com intimidade e temos capacidade de se achegar a ele. Claro que é preciso ter uma busca grande para que a gente consiga uma intimidade com ele. E às vezes a gente não nos colocamos como os filhos, somos rebelde. Nós criamos diversas situações e só se lembramos de Deus quando é para buscar algo que nos interessa. E quando a gente nos vê em momentos de dificuldade, sabe o que Deus faz mesmo que às vezes a gente não mereça? Ele manda teu irmão mais velho, vai lá, resolve isso do lá por ele. E às vezes a gente somos tão rebelde porque achamos que Deus não falou com nós e ele manda Jesus para interceder pelo teu problema. E você, num ato de rebeldia, eu te falo que é num ato de uma instrução mandada por Deus por alguém ou pelo Espírito Santo, mesmo assim você não dá ouvido. Deus não me ouve. Deus, ele só tem intimidade com aqueles que se colocam a ser como o filho dele. Ele não tem intimidade com aqueles que dizem Deus, Deus, Deus. Muitos chamam Deus e na verdade não conhecem quem é de verdade e a sua essência. No versículo 7, peçam e receberão. Procure a vocês e acharão. Batam a porta e será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem receberão, aqueles que procuram acharão, e a porta será aberta para quem bater. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar pedra a um filho seu quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Você mesmo, sendo mau, sabe dar coisas aos seus filhos boas.
Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Faça aos outros o que querem que faça a vocês mesmos. Por isso, o que eu quero dizer sobre a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. E também vou estar aqui se atentando no versículo 13. Entre pela porta estreita, porque a porta larga o caminho é fácil, mas te leva para o inferno. Muitas pessoas que andam por este caminho, a porta estreita, é o caminho difícil, mas o levará à vida. E poucas as pessoas que querem entrar por este caminho. A gente que não fique só nas nossas ansiedades, a gente precisa ter confiança num Deus Pai, que quando você vier se colocar em oração a pedir algo a Ele, saiba como se achegar, como um filho, reconhecendo as suas limitações, as suas fraquezas, e reconhecendo que Ele vai fazer o impossível para que tu seja suprido dentro da tua necessidade. Às vezes num emprego, num relacionamento, em qualquer outra área da tua vida, às vezes numa proximidade com um pai ou com uma mãe ou com os teus próprios filhos. Se atente que ele quer que você o reconheça como pai. E para isso você precisa mudar às vezes a tua forma de agir, rever alguns conceitos, rever o seu próprio caráter, porque ele não trata com estranho, ele trata com filho. E às vezes a gente não sabe se achegar a ele, somos rebeldes, somos ingratos, só por ele já não ter nos dado a dádiva de vida, de nós levantarmos todos os dias e respirar, isso já deveria ser um grande motivo de alegria sobre a nossa vida, sobre a saúde sobre a saúde dos nossos filhos. E às vezes a gente, quando acha que Deus não está falando com a gente, se atente que Deus, Ele fala contigo, comigo o tempo todo. A gente às vezes tem desprezado a palavra de Deus quando acha que tem uma autossuficiência para se achegar a Ele. E às vezes você nem o conhece, você só ouviu falar de Deus. Você tem buscado Ele em secreto, ou você tem se frustrado porque você acha que Ele é o teu garçom. Ele não tem compromisso com a gente, Ele é compromissado com os filhos dele. E às vezes a gente acha que Ele tem um dever de nos abençoar, Ele já nos deu tudo. Às vezes a gente nos coloca, porque fulano que não está dentro da igreja, ou um ímpio, ou isso, outro tipo de pessoa de outra religião prospera. Deus, ele é tão maravilhoso, irmão, que quando ele criou o mundo, quando ele fez nós, e ele já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, ele conhece o teu potencial e o potencial de todos nós temos grandes dons para mostrar diante de qualquer situação, diante da humanidade, diante de qualquer área. E o que eu queria que você te atentasse, Ele é tão agraciado e misericordioso em nossas vidas que mesmo os que se colocam debaixo de rebeldia e os que não estão debaixo da autoridade dele, que não o reconhecem como Deus, às vezes até ateu, eles são agraciados por Deus. Porque existem grandes pessoas que não acreditam em Deus, mas pessoas que têm grande potencial, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que têm uma vida maravilhosa, que não lhe faltam de nada. Às vezes possa ser que tenha algum problema ou outro, que às vezes falte um pouco de paz financeira, um pouco de sabedoria e conhecimento, mas são pessoas bem-sucedidas. O que eu queria te falar é que os dons dele são derramados para todos. Eles não são irrevogáveis, independente da pessoa fazer a vontade dele ou não. E às vezes a gente somos tão mesquinhos, achando que Deus não tem nos dado nada, Ele já te deu tudo. E se você se atentar à palavra e às instruções de Jesus Cristo, desde o início da tua adolescência até a sua maturidade como um homem, como um marido, como um pai de família, a tendência é que você, se colocando como filho de Deus legítimo, através de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos filhos herdeiros de Deus e vamos herdar tudo aquilo que a própria palavra de Deus nos revela. Você vai ser um homem grandiosamente, um homem fenomenal, um homem extraordinário. E Deus tem grandes planos para nossas vidas, mas segundo os princípios dele e a vontade dele.
Tem coisas que a gente vai pedir e ele não vai nos dar aquilo que a gente quer, mas tu tem a certeza que o que ele tem para tu, por mais que você não entenda e te falte entendimento, é o melhor para tua vida, é o melhor para minha vida. Mas a gente às vezes temos aquela mania de querer, eu quero isso, eu quero aquilo, tem que ser o que eu quero e não é o que Deus quer. E às vezes a gente se frustra por ver pessoas que estão fora da igreja ou pessoas que têm um caráter duvidoso, mas as pessoas, tem pessoas que não estão na presença de Deus, tem pessoas que de verdade têm um caráter duvidoso, tem pessoas que não seguem princípio nenhum, mas os dons são derramados a todos. E são irrevogáveis. Deus agraciou todos nós com grandes capacidades. Só que aqueles que se deixarem ser instruídos por Deus, pelo Espírito Santo, além de você ganhar a tua salvação, você vai ter uma vida bem sucedida conforme a vontade de Deus, porque Ele nunca vai te dar uma coisa que você venha adorar mais do que Ele como teu Pai, ou que possa fazer que você se afaste da presença dEle. O que a gente tem visto, às vezes as pessoas reconhecem Deus, mas na primeira oportunidade que tem, acham que são autossuficientes e têm virado as costas para aquele que um dia Ele chamou de Pai e hoje vira as costas para Deus, alcançando às vezes um bem material, uma boa condição financeira, e quando a gente às vezes alcançamos, somos ingratos, fazemos como um filho pródigo que vai e gasta tudo que tem e às vezes não tem a capacidade nem de voltar, porque o filho pródigo ainda, com tudo que ele fez de errado, ele ainda teve a humildade de ele mesmo reconhecer que eu estou fazendo, ele foi sozinho, voltar a buscar a Deus, buscar a casa do seu pai, pedir uma oportunidade pro seu pai, como ele chegou ao seu pai, e seu pai, vem cá, filho. Lhe deu vestes novas, lhe deu um anel, botou um anel no dedo e lhe abraçou e fez uma festa. Às vezes você entende, porque você tem que buscar a Deus da forma que você tá. Eu tô fraco, mas entrega teu coração e tem um coração sincero. Eu tô me rastejando, mas vai. Eu preciso de pessoas que me ajudem, me apoiem, porque eu sozinho não consigo. Então busque pessoas que te ajudem. Mas busque a Deus. Busque a Deus com entrega e que seja verdadeiro. E não se atente com o que a vida tem proporcionado para segundos ou para terceiros. Se atente em buscar Deus em verdade, porque você tem a certeza que Ele vai fazer o melhor na tua vida. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. A gente tem se frustrado porque o que nos falta é entendimento e sabedoria para tudo aquilo que tu tem buscado em Deus. Há um tempo determinado. Às vezes o que você está querendo hoje, você não tem uma maturidade suficiente, um preparo. Se for na tua área financeira, às vezes você não pode estar preparado para isso. Às vezes é num casamento, às vezes é num relacionamento, às vezes é um laço que foi quebrado dentro da tua família. Você precisa reconhecer e ter a humildade de, às vezes, eu sempre tiro as leis, apesar de reconhecer que nós vivemos debaixo da graça, como um parâmetro. Vai lá nos 10 mandamentos e reflita quem você é de verdade quando você está dentro da tua casa e de que forma que você tem se achegado a Deus. O que eu quero te atentar neste dia é de que forma você tem se chegado a Deus Pai. Ele é teu Pai, Ele não é teu padrasto. Ele quer que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele da mesma forma que você tem com os teus filhos. Ele é como inverta a situação. Toda vez que você clamar ao nome de Deus em verdade, imediatamente Ele vai virar os olhos a você. Mas às vezes Ele te coloca à prova, porque muito fácil é para mim e para você a gente pedirmos. Mas quando Ele nos pede algo em troca, irmão, é aí onde as coisas complicam. A gente queremos muito, queremos, e só buscamos Ele com um interesse, não reconhecendo quem Ele é de verdade nas nossas vidas. Se temos algo, tanto em qualquer área das nossas vidas, tudo isso é pela graça e pelas misericórdias de Deus, que é intermináveis as misericórdias de Deus. Só o ato de mandar Deus, o nosso
irmão Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, isso já seria um grande motivo, uma motivação enorme de você buscar a Deus todos os dias, reconhecer Ele como teu único Salvador, como teu Pai, como você ser a sua imagem, a sua semelhança aqui na terra e procurar viver uma vida de santidade, buscar as pessoas, reconhecendo que através da palavra de Deus, instruído por Jesus Cristo, a gente temos uma capacidade de buscá-lo, de nos colocarmos como um filho verdadeiro e sair daquela ação de filhos mimados ou de filhos rebeldes, onde a gente só se importa com o nosso umbigo, com as nossas próprias vontades e só se achegamos a lembrar de Deus quando é um ato de necessidade ou um ato de, de interesse. Poucos são os que, na verdade, buscam a Deus pelo que Ele é, de verdade, buscam pelo que Ele pode fazer. Compartilho a vocês aqui que em um momento da minha vida, hoje me encontro com 39 anos. Alguns anos atrás, eu acho que eu tinha a base de 32 anos, eu ainda não conhecia Deus de ouvir falar. E em algum momento da minha vida eu me deixei levar por circunstâncias, por não quis reconhecer Deus como o meu Salvador e procurei buscar me apegar em outras coisas, em outras religiões. E quando a gente fala que o resultado daquilo que a gente vive, do que a gente buscamos, nós mesmos somos culpados. Eu passei por um livramento de morte, onde eu ali naquele momento, eu não estava bem longe da presença de Deus e vivi acreditando em outras crenças, em outras religiões, mas eu falo para ti, na tua angústia, no teu momento de dor e num momento de livramento de morte, sabe de quem eu lembrei? De Deus Pai. Foi o nome dele que eu clamei ali e imediatamente tenho certeza que ele se atentou e mandou os anjos dele aqui para a terra que intercedesse pela minha vida ali. E dali em diante, isso já faz praticamente uns 6 anos, foi aonde eu de verdade comecei a me atentar que o quão era importante Deus era na minha vida. E às vezes a gente se coloca em alto de rebeldia, de não querer dar ouvido a Deus, a Jesus Cristo, que sempre, como irmão mais velho, está se botando na frente de todas as nossas situações. Às vezes o Espírito Santo fala contigo através de pessoas, através de pastores, através de alguém da tua igreja, ou através da tua liderança, e a gente acha que não, Deus não está falando contigo. E às vezes quando a gente quer tomar as rédeas das nossas vidas e não quer buscar a Deus, é onde às vezes a gente quebramos a cara e só buscamos Deus pelas nossos anseios e pelas nossas necessidades. O que eu queria te atentar, busque a Deus de verdade. O que esse aqui que lhes fala, eu estou te compartilhando uma coisa que os que me conhecem sabem que foi uma situação verdadeira. A gente trabalha em prol da verdade, trabalha para Deus, porque a gente reconhece tão agraciado foram um dos tantos livramentos que Deus me deu. Mas o que eu queria te atentar, quando fui buscar Ele de verdade, o que eu posso te garantir que houve uma transformação no meu caráter, na minha vida, e eu busquei ter intimidade com Ele. Sou filho de pais separados e às vezes não tive uma intimidade com meu pai que eu gostaria de ter tido. E por isso, em alguns momentos, me colocava em ato de rebeldia, mas quando eu vi que eu tinha um pai que eu podia contar 24 horas, se eu buscasse ele no meu secreto, intimamente o reconhecesse como meu pai, ele nunca ia me decepcionar. Os homens nos decepcionam, mas o Deus, nosso Pai, ele nunca vai te decepcionar. Ele sempre vai ter o melhor para a tua vida, como a palavra diz. Ele nunca vai te dar pedra. Ele sempre vai te dar uma mesa farta. Mas você precisa entender qual o propósito que ele tem na tua vida. E às vezes a gente não entende o processo e qual é o destino de tudo que ele tem para a tua vida. Primeiro é a tua salvação. E a prosperidade em todas as áreas é uma consequência.
Ele te promete isso, é a palavra. Deus não é homem para que minta. Busque Ele, entregue o teu coração de verdade, se coloque como um filho. Você pode ter certeza que as dificuldades vão vir, as tempestades vão vir, os ventos fortes vão se achegar a ti, mas você vai se manter firme, porque a gente, quando se coloca a buscar Deus de verdade, há uma blindagem. Não tem uma blindagem de titânio, de aço puro. Você é coberto de graça. Há uma legião de anjos que estão lutando todos os dias ao teu favor. E além disso, você tem Jesus Cristo, aquele que guerreia por ti. É como um irmão. Quando o bicho pega, ele desce e ele vem. Aqui não. É meu irmão mais novo, é o meu caçula. Quem tem irmão? Não é assim quando você tem um irmão mais velho ou uma irmã mais velha? Quando você se coloca diante de uma situação adversa, Deus lá do trono de glória, vai lá, Jesus, se põe na frente do teu irmão mais novo, lá do teu caçula. É desta forma. Só que para isso, para que você se sinta essa experiência extraordinária, esse ato divino, que é a graça de Deus, você precisa reconhecer e se chegar a Deus como filho, não como servo. Como filho, a gente coloca a serviço de Deus para fazer as ações em vida na terra, em busca de ajudar o próximo e todos os que estão próximos e os distantes. A gente não fazemos acepções de pessoas, mas o teu tratamento com Deus, com o Pai, com o nosso Pai, é um tratamento de pai para um filho. Ele não quer te escravizar. Jesus nos chamou para que a gente sejamos livres para pregar o Evangelho e viver uma livre vida conforme aquilo que nos foi instruído. Mas Ele quer que a gente se coloque a buscá-lo em verdade e em espírito. E você tenha certeza que tudo aquilo que você tem buscado, se você tiver a sensibilidade de dar ouvido, às vezes Deus não vai falar contigo diretamente que você não tem a capacidade a sensibilidade que Ele age. Mas a gente precisa ter uma sensibilidade que é para poucos homens. E às vezes Ele vai usar a boca de homens e mulheres, de profetas, e às vezes até a boca de um ímpio para falar contigo e você não está se atentando a isso. Quando te falta entendimento, quando te falta conhecimento, quando a gente estamos cegos, espirituais ou incrédulos, você precisa ir ao teu lugar secreto e buscar a Deus, mas não como Deus, buscar Ele como teu Pai. Da mesma forma que o teu filho, quando precisa de algo, se achega a você com aquele jeitinho, com aquela essência de filho, que você não perca a tua essência, que você tenha um coração quebrantado na busca com o Pai. É isso que Deus quer, que a gente se entregue a Ele de todo o nosso coração. Que a graça de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você, que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.